E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Emmanuel comenta na lição 36 do livro Ceifa de Luz, Civilização e Reino de Deus. A Terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene, o automóvel ganha tempo em curtas distâncias, a imprensa e a rádio-televisão interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro, a técnica orienta a indústria, os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança, o comércio sabiamente dirigido atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? À frente desses empórios resplendentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo, perguntando a eles por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa, através da questão 793 do Livro dos Espíritos, deles recolheu a seguinte resposta: reconhecê-las-ei pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestir melhor do que os selvagens. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas, irmãos, rememoremos a advertência do Cristo quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz em nossas mãos. Reflitamos nisso. Diante de um texto tão esclarecedor, a gente lembra, em primeiro lugar, que a gente está aqui na Terra com o propósito de agarrar a oportunidade em dois pilares que a doutrina espírita traz para a gente. O primeiro é o da reforma íntima. Então a gente faz um projeto de ler o Evangelho todo santo dia para poder estar fazendo uma comparação com nossas atitudes e ver aonde está desafinado para nos propor essa reforma íntima, um primeiro ponto. E a segundo pilar, coluna da doutrina espírita, acaba sendo na caridade, porque a gente sabe que a caridade nos coloca diante da lei de solidariedade, uns ajudando no progresso do outro. Quando você pega uma pergunta dessa que foi feita para os espíritos, e eles respondem que a gente só vai ter uma sociedade de verdade quando a lei de justiça, amor e caridade for praticada por todos e quando a gente conseguir banir da nossa sociedade os vícios que a desonram, a gente vai encontrar um terceiro elemento. E esse terceiro elemento, né, além da reforma íntima e além da prática da caridade, a gente vai encontrar um elemento que fala assim, né? A luz se acende e se coloca à disposição de todos. A gente não pode acender a luz e ficar somente com a gente. O mundo está repleto de pessoas assim, que trazem muita inteligência e muitas das vezes também moralidade, mas que ficam para si mesmos, ficam ali acuados, ficam isolados, quando na verdade a gente precisa muito de pessoas que estejam fazendo a diferença de alguma maneira. E, gente, assim, como é gratificante a gente perceber daqui a pouco que a gente está sendo usado como instrumento na mão dos espíritos, desde instrumentos assim para coisas mais graves, né, quanto para simples coisas, às vezes um conselho que dá, às vezes um vídeo desse, uma mensagem só de amizade para alguém, você pode estar tirando a pessoa de uma situação bem complexa. E nós já tivemos a oportunidade de ver, por exemplo, depois a pessoa conta para a gente nem acredita, né, no primeiro momento fica até assustado. Mas a pessoa, por exemplo, estava
caminhando na direção da estação de trem para se jogar na frente do trem. Um atentado contra a própria vida. E como o nosso centro espírita ele fica muito perto da estação de trem, resolveu entrar no centro espírita, encontrou a gente, e por ter tido um abraço amigo, ter tido uma conversa ali amiga, naquele momento desviou a pessoa do caminho. Quer dizer, uma coisa grave, né? Gravíssima. Ou então até mesmo, eu me lembro também com muito carinho também, do período que a gente trabalhava como agente religioso em presídio, e eles mesmos disseram, falaram, você não sabe o quanto está sendo bom para a gente, o quanto tem evitado algumas agressões, alguns problemas que poderiam ficar muito mais graves. Né? Falando assim, pô, santa doutrina espírita, santo estudo que a gente faz do Evangelho. E é verdade, né? Por isso que a gente precisa diariamente, de estudos como esse. Mas ele vem chamar a nossa atenção aqui, que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. E o Emmanuel, para poder criar as imagens mentais, ele vem traçando para a gente os recursos que a gente tem hoje. Nas cidades, energia elétrica, ciência, automóvel, imprensa, rádio, televisão, a gente incluiria a internet somente hoje também, né? Escola, técnica, tudo. Aí depois que fala isso, ele fala, vem cá, será que com isso tudo que a gente tem, a gente já está diante de uma civilização completa? E ele faz referência a essa pergunta, que tem no livro dos Espíritos, na 793, em que os Espíritos ainda chamam a atenção, falam, realmente, vocês se alimentam melhor do que se alimentavam os antepassados. Hoje os estudos de nutrição, né, das calorias que cada alimento tem, da necessidade que a gente tem a cada dia de carboidrato, proteína e vegetais com fibras, né, para poder estar ajudando na digestão. Esses estudos realmente ajudam demais a gente, propõe a gente até uma nova fase da nossa alimentação. E depois ele fala também, vocês vocês vestem melhor do que os selvagens, falando com relação às vestimentas, às roupas que a gente usa hoje. Mas ele fala, só vai ter realmente o direito de dizer-vos civilizado quando a gente conseguir banir os vícios que desonram a sociedade e quando praticarmos a caridade cristã. E a gente está vendo assim, está tendo uns desafios pela frente. Ontem, de novo, eu tive uma turma de pouco mais de 20 adolescentes, entre 20 e 30, quase chegando a 30 adolescentes, e que são adolescentes que têm assim, uma dificuldade muito grande de aprendizado, de interação, eles ficam meio acuados também, eles não respondem, e às vezes você vai fazer perguntas simples, como eu fiz um dia desse, falei, quem é Jesus? E as pessoas têm inibição de falar, ou então quando falam, demonstram não saber exatamente quem é Jesus, só tem um respeito que é imposto, muitas das vezes pelo medo, né? Mas não tem a noção de quem seja Jesus mesmo. E quando isso acontece, mostra pra gente o quanto de trabalho a gente tem pela frente. Tem muita coisa pela frente. É um processo educativo que ele não para nunca, porque aqui na Terra, a gente sabe que se a gente fosse comparar com uma escola primária, a gente tem alunos do primeiro ano, mas tem aluno do nono ano. Só que os alunos do nono ano acabam também sendo responsáveis pela educação dos alunos que estão chegando no primeiro, no segundo ano. Somos todos professores e alunos aqui nesse mundo. A gente precisa muito da ajuda uns dos outros. Então, temos essa civilização nossa, mas a gente vai começar a pensar assim, é uma gota de água no oceano, mas a minha parte eu vou procurar fazer. E se eu, por acaso, né, daqui a pouco tiver esse feedback aí, igual eu falei para vocês, né, de você ter a certeza que foi você que foi usado como instrumento naquele momento para estar melhorando, atingir o coração de uma pessoa sequer, uma pessoa que seja, já é o processo já é interessante e já valeu a pena. Enquanto fica só fechado na gente, não está valendo muito a pena, né? Está valendo a pena se for considerar ainda que são alguns degraus ao que a gente vai caminhando. Mas vamos, a partir de agora, trabalhar o conceito com 3 pilares. O primeiro, reforma íntima, constante. O segundo, a caridade, o trabalho na caridade. E o terceiro, luz se acende e se leva adiante. A luz não foi feita para ser colocada no lugar escondido. E assim a gente vai trabalhando esses conceitos para buscar realmente o reino de Deus dentro da gente, não com aparências, mas com a força viva da experiência.
Jesus nos abençoe hoje e sempre.